Seja bem-vindo a mais uma devocional do livro dos nossos bispos J.B. Carvalho e Dice Carvalho, nas conversas íntimas com o Espírito Santo, um convite diário para você poder ouvir a voz do nosso Deus. Eu sou pastora Leia Castella e quero lhe convidar para você ficar comigo até o final dessa palavra, porque Deus vai falar com você. Hoje eu quero ler Isaías 44, 3-5, que diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará o nome de Jacó. O outro ainda escreverá na minha própria mão: eu sou do Senhor. Isaías 44, 3-5 nos convida nesse dia a sua vida é uma assinatura magnética deixada na história. Hoje a nossa bispa Dice Carvalho, ao escrever o conteúdo que vamos pensar e parar para ser convidados nessa conversa íntima com o Espírito Santo, ela faz a gente pensar que se a gente fizer uma organização cronológica da nossa vida, a gente vai ver que amadurecimento para o dia de hoje não é uma opção. Ele é um mandamento, uma convocação. A gente também entende que Deus tem uma maneira de manifestar aquilo que você é e aquilo que você vai precisar viver hoje, e Ele te convida a entender qual é a assinatura que você tem deixado na terra. E eu trouxe essa caneta aqui, que eu ganhei de uma pessoa muito querida, e essa caneta ela é tão significativa, porque quando a pessoa me entregou, ela disse assim: pastora, esse objeto é para além de uma caneta que escreve no papel. É para que você pense as coisas que Deus lhe der, para que fique registrado no papel. Então, todas as vezes que eu abro essa caneta para usar e eu vou assinar alguma coisa, eu me lembro da palavra de que muitas vezes a minha assinatura vai ficar em lugares em que o meu nome vai estar ali estabelecido. Sabe o que é o convite hoje que o Espírito Santo está fazendo para mim e para você? Qual é a marca, a assinatura que você vai deixar hoje por onde você vai passar? Qual é a sua intencionalidade em olhar sobre o que você tem para realizar e qual é a assinatura, qual é a maneira que as pessoas se lembrarão que você passou por ali? Cada um de nós, a gente caminha para imprimir na Terra, no planeta, um registro que ele é único. Ninguém é igual a você, ninguém tem o seu cheiro. Sabe que há pouco tempo eu descobri que o perfume, o mesmo perfume, ele pode exalar cheiros diferentes por causa da combinação química da pele de cada um. Então, quando a gente compra um perfume e a gente pensa que quer ter o cheiro daquela pessoa que está usando, a gente está equivocado. Porque a química usada naquele perfume, junto com a minha química, que é única, a gente exala no universo um cheiro diferente. Quando você usa uma caneta específica do seu comportamento, do seu talento, e marca pessoas com aquilo que você está, na verdade, representando e assinando aquilo que Deus te chamou para fazer. Nesse dia, certamente você vai se encontrar com muitas situações. Nesse dia, certamente você vai se encontrar com muitas circunstâncias. E o convite que o Espírito Santo está nos dando hoje é que a sua assinatura, a maneira como você vai assinar, vai trazer para nós, vai trazer para o mundo, vai trazer para o reino espiritual a manifestação de quem Deus é. Então hoje você não tem escolha. Tudo que você fizer, você precisa convidar a presença para poder te abraçar. E sabe, como psicopedagoga, eu tenho muito respeito com o movimento gráfico, da grafia que as crianças fazem. Como psicopedagoga, eu sei o movimento e o esforço quando a gente está naquela fase do letramento que a criança precisa escrever, desenhar o nome. Eu sei que muitas coisas cerebrais são movimentadas quando a gente decide escrever no papel. E quando eu fui me encontrar com esse conteúdo para poder compartilhar com você, eu fiquei imaginando quantas vezes Deus fez comigo o que eu faço com as crianças no consultório.
Algumas crianças não dão conta de pegar o lápis e segurar com o movimento da pinça. Muitas crianças às vezes até seguram, mas elas não têm firmeza ainda. E o meu trabalho muitas vezes com ela é segurar a mão delas para que a letra venha com firmeza. E a única coisa que eu faço é segurar a mão. Eu não faço pressão, eu não faço movimento. O fato de eu tocar a mão dessa criança dá para ela um contato de que ela não está só. E eu tenho certeza que muitas vezes, em muitos contratos, em muitas missões, quando eu segurei essa caneta, Deus estava segurando a minha mão para dizer: vamos, filha, eu quero te ajudar a escrever o seu nome nesse lugar, nessa nova missão, nesse novo desafio. Nessa devocional de hoje, se você tem algo para assinar, um contrato, uma decisão, se você está com uma situação que você precisa colocar o seu nome lá, pense que a mão do nosso Deus está sobre a sua mão para que você possa escrever com segurança. Eu não preciso ficar segurando a mão de uma criança por muito tempo. Às vezes é só um toque e ela entende que ela pode fazer sozinha. O dia de hoje, ele está premiado para mim e para você, para a gente poder sentir o toque do nosso Deus, que segura a nossa mão enquanto a gente assina no universo o que temos de melhor. Hoje você vai ter muitas oportunidades de escrever o seu nome, de trazer à memória das pessoas que convivem com você aquilo que você tem de melhor, porque representa o Deus que te fez imagem e semelhança. Hoje é importante você se lembrar de coisas que vão movimentar a sua grafia para ficar melhor. E uma delas são promessas que talvez você tenha esquecido. Promessas que talvez estejam muito vivas na sua mente, ou promessas que você nem se lembrava. Eu quero te contar uma coisa bem especial que eu vivi ontem. No início desse ano, eu fiz uma viagem. E no retorno para casa, a gente passou por uma área de serra. Eu fiquei muito apaixonada de olhar para a mata que aquela serra representava e tinham flores rosa e branca. E todo trecho que eu passava, aquela figura, aquela imagem da árvore florida chamava a minha atenção. No meu aniversário desse ano, uma querida de Belo Horizonte me entregou flores, uma orquídea tão rara, e as flores eram exatamente iguais ao cenário daquela serra. E sabe o que Deus ministrou ao meu coração? De que aquilo que eu gosto, de aquilo que chama a minha atenção, Ele vai colocar na minha mão, para eu não me esquecer que é Ele quem faz todas as coisas virem. Talvez você tenha se esquecido do que você gosta, do que você pode fazer para Ele. Talvez você tenha acordado hoje sem a esperança de pensar que existia alguma promessa. E eu quero te convidar a você pesquisar uma promessa para o seu dia, porque Ele está interessado em colocar na sua mão, na sua casa, no lugar que você possa enxergar que aquilo que chamou sua atenção na estrada vai chegar para você poder não se esquecer dele. Nesse dia, a sua assinatura com a mão dele sobre a sua mão é para poder, na verdade, deixar impregnado o cheiro que ele tem em você. Ele está interessado em saber e em entregar aquilo que é interessante, aquilo que chama a sua atenção no meio de uma viagem. Ele está interessado em responder a sua oração. E nesse dia, a sua vida, por onde você passar, vai assinar, vai trazer uma comunicação gráfica daquilo que vai ser impresso por onde você andar e por pessoas que você vai tocar. Nessa devocional desse dia, o convite, a convocação do Espírito Santo para essa conversa íntima é para você não se esquecer que você pode, todos os dias, escrever o seu nome no dia que você acordou. Nesse dia de hoje, é uma oportunidade tão especial de você deixar impresso aquilo que Deus tem colocado em você. Sabe, eu tenho encontrado com muitas mães por causa do ministério que eu exerço como pastora de crianças, e muitas mães, elas vivem algumas situações de aperto, de celebração, de resposta, e elas esquecem de compartilhar isso com seus filhos.
E elas se esquecem de compartilhar com a casa as vitórias e também as frustrações. E também o lugar da expectativa de um Deus que ela confia. Nesse dia, eu quero lhe aconselhar a compartilhar com a próxima geração, com seus filhos, com alguém que você tem confiança, aquilo que você tem recebido da parte de Deus. Essa é a sua marca, é a sua maneira de deixar registrado a sua assinatura. Que Deus abençoe o seu dia, que o Senhor te contemple com aquilo que tem chamado a sua atenção na estrada e que você seja acordada, seja despertado para poder ver como a bondade dele tem cercado você. E a sua assinatura, a sua grafia não vai ser escrita sozinha. Vamos orar? Senhor, obrigada. Obrigada pelo meu nome. Obrigada porque o Senhor sabe como é a grafia de cada letra que compõe o meu nome. Obrigada porque todas as vezes que eu escrevo, redijo o meu nome, eu estou, na verdade, manifestando o meu Deus, Criador de toda a terra, manifestado por meio da minha assinatura, do nome que eu carrego, aquilo que o Senhor é. Então, nesse dia, eu quero te engrandecer por cada criança que nesse exato momento está aprendendo a escrever o seu nome, a assinar o seu nome, não somente com a letra, mas também com a verdade de uma identidade em ti. Obrigada, Senhor. Porque mesmo que a nossa letra seja nem tão bem legível assim, o Senhor coloca a sua mão sobre a nossa, para a gente poder não errar, para a gente poder sentir que estamos contigo, que a gente pode ir mesmo com medo e que lá no caminho o medo vai estar diluído. Obrigada porque o Senhor coloca na nossa vida manifestações de uma bondade que a gente não tem como assinar o nosso nome sem dar ao Senhor o reconhecimento de um Deus Criador que está com a gente todo o tempo. Nós te adoramos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Talvez esse conteúdo tenha chegado para a sua vida como uma luva, sob medida. Mas ele não pode ficar só com você. Então eu quero te convidar a pegar esse conteúdo e a compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, para que a assinatura dessas pessoas tenha um novo significado, uma nova proposta. E se você tem algo para assinar essa semana, entenda e personalize, veja e profetize que a mão do nosso Deus está sobre a sua. Que Deus abençoe o seu dia. Um beijo.